Possamos começar. Obrigado. Possamos começar a nossa reunião e a nossa semana, nos encontrando mais uma vez, como irmãos e como amigos, tendo tantas coisas em comum e buscando, no início do estudo e da prática da noite de hoje, a presença dos bons espíritos, destes que sempre nos acompanham, supervisionando as nossas tarefas, para que, como de costume, elas corram hoje muito bem. E todos nós, cada um de nós, tenhamos o melhor proveito possível pelos conteúdos que nós vamos trabalhar, que vamos examinando de perto, mas muito também por tudo aquilo que estes benfeitores, em nome de Jesus, realizam em favor de necessitados, de nossos irmãos, como que do mundo inteiro. Agradecendo ao Divino Mestre, ao pastor de todas as ovelhas, deste imenso rebanho terreno, ao Príncipe da Paz, nós vamos buscando desse modo, abraçados, iniciarmos o nosso encontro de hoje, cheios de gratidão e prosseguindo num estudo que já teve início há bastante tempo e que tem nos trazido consciência e conhecimento, em nome do amor de nosso Pai. Muito obrigado a essa espiritualidade toda que está, desde agora, trabalhando enquanto vamos estudar, em proveito de nossos amigos e irmãos de toda parte. Muito obrigado e que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, vamos lá para a apostila, que a Vivi já colocou de volta. Então, lembrem-se, nós estamos na apostila número 1, que significa programa número 1, módulo 2, já vimos o módulo 1 nessa mesma apostila, e agora vamos começar, não vamos vê-lo inteiro, né? O tema de número 3. Como vocês podem perceber, o título é bastante convidativo. A ação dos fluidos do perispírito e da mente na comunicação mediúnica. Então, antes de nós começarmos, valeria a pena nós nos lembrarmos da ideia de fluido. Então, existem duas formas de nós trabalharmos esta palavra. Se eu vou pelos caminhos da ciência convencional, buscando a física bem básica, fluidos são as substâncias que podem escoar, como a água, como o leite, como o plasma humano, o sangue humano, os líquidos de uma maneira geral, mas também os gases. Porque os gases, sejam eles puros ou misturados, o ar atmosférico é um fluido. O nitrogênio, líquido ou gasoso, também é fluido, e assim por diante. Existe um que é assim, um pouco menos ventilado, que é o plasma das estrelas. É um conjunto de íons, portanto, de átomos com cargas positivas ou negativas, que são desprendidos das estrelas. É o plasma estelar. Ele também é um belo exemplo
diria, divino de fluido. Mas quando nós estamos trabalhando aqui no seio da doutrina espírita, fluidos são aqueles aspectos que têm a ver com os livros de Allan Kardec, o fluido cósmico universal. E também, por exemplo, o fluido chamado ectoplasma, o ectoplasma da biologia dos seres, humanos e não humanos. Ele é fluídico e é esse tipo de fluido. Então, ele é um fluido material, invisível, porque ele está nas entranhas dos corpos biológicos, mas ele é fluídico. E apenas os que têm corpos biológicos o possuem. Os desencarnados não têm ectoplasma, porque não têm corpo fluídico, porque não têm ectoplasma. Eles têm todas as outras coisas, mas não têm nem corpo físico, nem corpo fluídico, ou o duplo etérico. Eles não têm isto. Pois bem, agora nós vamos ver a apostila se referindo a esse tipo de questão, os fluidos estudados pela doutrina espírita. Perispírito, nós já vimos muitas coisas, e a ideia da mente humana. E aí, claro, a primeira lembrança, a mente dos desencarnados, que se comunicam com os encarnados, que também têm, claro, as suas respectivas mentes, porque a mente humana não se vincula propriamente ao corpo físico, é uma estrutura do espírito, da alma imortal. Então, depois desta breve introdução, nós vamos então começando e observando. A doutrina espírita tem como fundamento básico que Deus é o Criador Supremo do Universo e que em sua criação há dois elementos gerais distintos: o princípio material, do qual origina o fluido cósmico universal, cosmo ou matéria cósmica primitiva, que entra na constituição de todos os corpos materiais, visíveis e invisíveis. Item B, o princípio espiritual, também denominado pela codificação espírita de espírito, com letra E minúscula, que dá origem aos seres inteligentes como a espécie humana. Então, é uma dicotomia, não é? É uma diferença muito básica entre as duas grandes estruturas ou questões do grande universo, e não é diferente, nem poderia ser, em relação ao planeta Terra e à sua humanidade e à natureza, de um modo geral, a natureza daqui. Para que ocorra a evolução e a diversidade de matérias e de seres existentes no universo, faz-se necessário a união de dois elementos gerais, considerando dos dois que a matéria é o laço que prende o espírito, é o instrumento de que este se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. Pois bem, em se tratando do ser humano ou espírito, reparem agora com a letra E maiúscula, entendido como a individualização do espírito como princípio inteligente, após a sua longa elaboração nos reinos inferiores da matéria, do planeta Terra e de qualquer outro planeta onde tenhamos formas e condições de vida análogas ou semelhantes daqui. A mente age
sobre o corpo físico através do perispírito, a fim de produzir toda sorte de manifestações, inclusive as mediúnicas. E aqui mais uma pequena observação. Quando nós escutamos, lemos a palavra perispírito, é natural que nós imediatamente pensemos na criatura humana. Elemento de ligação entre a alma e o corpo, ou, para os desencarnados, vestimenta espiritual dos desencarnados. Todos eles têm formas mais densas ou mais tênues, mais sutis dos seus perispíritos. Quanto mais os desencarnados do outro lado são evoluídos, os seus perispíritos vão se desmaterializando progressivamente. Então, vale a pena também aqui nós lembrarmos que todos os seres vivos, a exemplo, por exemplo, dos animais de todas as espécies, também possuem perispírito analogamente. E aí nós temos que fazer a mesma analogia. Se são animais, mamíferos ou outros, encarnados ou desencarnados. Porque assim como o ser humano tem perispírito sempre, mudando as suas características de acordo com o grau evolutivo, os animais também têm. A mesma ideia quando alguém que tem vidência enxerga desencarnados no mundo espiritual, ele não está vendo o espírito essência. Ele está vendo o revestimento perispirítico. Assim como se o médium enxerga um mamífero qualquer, um réptil, se não é zoantropia, porque se é zoantropia, é uma forma animal, mas de um espírito humano. É outra coisa. Mas se é mesmo um irmãozinho desencarnado, ele vai ver o perispírito deste animal. Voltando. A comunicação mediúnica propriamente dita envolve a participação de fluidos do perispírito e da mente. Esse é o título do estudo de hoje. Formando um circuito mediúnico entre o médium e o espírito comunicante. Aplica-se o conceito de circuito mediúnico à extensão do campo de integração magnética em que circula uma corrente mental, sempre que se mantenha a sintonia psíquica entre os seus extremos, ou mais propriamente, entre o emissor e o receptor. O emissor, por exemplo, o desencarnado, a mente humana do desencarnado, e o médium, que é, para essas atividades, o receptor. O circuito mediúnico, dessa maneira, expressa uma vontade-apelo e uma vontade-resposta, respectivamente, no trajeto ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a aceitação através da concordância do médium. Ou seja, é a ideia de um entrelaçamento. É a ideia de uma espécie de um circuito que envolve, aliás, não vamos entrar nisso, eu creio, aspectos análogos às questões da eletricidade, do eletromagnetismo clássico. Até porque tanto a estrutura biológica do cérebro, como a estrutura material perispirítica, como a potência mental da fonte emissora e da fonte receptora,
tudo tem a ver com o eletromagnetismo. Por isso, essa analogia, que não foi Allan Kardec que propôs, foi André Luiz, nas obras da série dos livros pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. Muito bem, vamos ver pelo menos o item 1, talvez o 2, vamos ver. Interação entre os fluidos, o perispírito e a mente durante a comunicação mediúnica. Então, ele agora vai falar primeiro sobre os fluidos. Os fluidos, substâncias que possuem a capacidade de expandir, são construídos a partir da matéria cósmica primitiva. Aliás, tudo é construído a partir dela. É como, vamos dizer, a matéria-prima divina para todas as questões do grande universo. Os fluidos encontrados em ambos os planos da vida. André Luiz esclarece a respeito. Definimos o fluido dessa ou daquela procedência como um corpo cujas moléculas cedem invariavelmente à mínima pressão, movendo-se entre si quando retidas por um agente de contenção, ou separando-se quando entregues a si mesmas. Temos, assim, os fluidos líquidos, elásticos ou aeriformes, e os outrora chamados fluidos imponderáveis, tidos como agentes dos fenômenos luminosos, caloríficos e outros mais. Vamos pensando nessas questões. Na fase inicial da manifestação mediúnica, o espírito comunicante envolve o médium nos próprios fluidos, a fim de que a sua presença seja percebida por meio das sensações que repercutem no corpo físico do medianeiro. Aqui vale a pena nós nos lembrarmos que ele está tratando de quando as comunicações mediúnicas, elas são, vamos dizer, de espíritos preparados para trazerem para aqueles, através daqueles médiuns, para toda uma equipe, para toda uma instituição e para todo um movimento, que pode ser um movimento espírita amplo, aquilo que aquele espírito quer sugerir, recomendar, instruir, iluminar pelo seu próprio conhecimento. Então, aí parte dele, de uma maneira objetiva, a ligação com o médium que vai absorver a mensagem e passá-la para a psicofonia, para a psicografia, pode relatar a vidência. Onde houver mediunismo, esse processo é análogo, é necessário, não é? Então, é importante nós nos lembrarmos a ideia de um amálgama, é uma outra maneira de vermos isto. O que é amálgama? É uma mistura de substâncias. Sobretudo quando um deles, isso é da química, é o mercúrio, que é aquele dos termômetros antigos. Muito bem, sigamos. O envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica. Por que eu lembrei aquilo antes? Porque muitas vezes, quando é uma reunião de desobsessão, de assistência aos desencarnados, em níveis diferentes de atuação da parte dos benfeitores, mas trazendo espíritos necessitados, ou a equipe indo buscar esses espíritos. Já não é como no início do parágrafo. Há, então, todo
uma série de mecanismos para que haja o ajustamento, a ressonância, para que haja integração. Só que agora envolvendo espíritos necessitados de níveis diferentes e até frequentemente predadores, espíritos muito afeitos ao mal, vamos dizer assim. Pois bem, o envolvimento fluídico permanecerá durante todo o processo da comunicação mediúnica. Mas é nessa primeira fase que o médium capta as necessidades básicas do comunicante. Por exemplo, os sofrimentos da fome, do frio, sofrimentos que os espíritos superiores não experimentam. Mas qual é o grande objetivo da reunião mediúnica? Além daquelas reuniões de instrução da humanidade, o apoio, o auxílio, o tratamento dos necessitados, que é uma característica da humanidade e da maior parte da vida dos desencarnados na erraticidade desde sempre. Após o envolvimento fluídico, inicia-se a segunda etapa da comunicação mediúnica, caracterizada pela conexão perispiritual, a qual permite maior aproximação entre o espírito comunicante e o médium, condição que dá ao primeiro a oportunidade de expor com mais clareza os seus sentimentos, emoções e intenções. Nesse momento, caso o médium se sinta inseguro, pode romper a ligação com o espírito, evitando a etapa final. E aquela da união mental, que caracteriza, então, o fechamento do circuito mediúnico propriamente dito. Então, aqui nós vemos toda uma analogia com outra ciência, né? E se essa analogia é válida, é porque ela nos ajuda a compreendermos essas questões que os médiuns não sentem, não se deparam. É como se tudo isso fosse oculto, invisível, mesmo para aqueles que estão sendo os médiuns daquelas comunicações, e muito menos dos outros participantes da reunião mediúnica encarnados, que só observam o resultado final, seja a escrita, seja a palavra durante a psicofonia. Muito bem. O item seguinte, ele é o item do perispírito. Vamos vê-lo e depois deixamos o restante do capítulo para a semana que vem, para fazermos o nosso treinamento também hoje. Então, o perispírito, lembrando, todos têm, humanos e não humanos, encarnados e desencarnados. Como todos também têm a mente, que nós acabamos de ver um pouquinho melhor. Pois bem, o perispírito, definido como o corpo fluídico dos espíritos, só tem que cuidar um pouquinho, porque aqui, na verdade, ele é fluídico, porque ele é material, mas não é algo análogo ao duplo etérico, ao corpo etérico, que pertence ao homem físico, como também se diz ao homem carne, porque pertence à vestimenta física. É um dos produtos mais importantes do fluido cósmico. É uma condensação desse fluido em torno de um foco de inteligência ou alma, humana ou não humana.
é constituído de substâncias materiais, sendo essas, porém, mais etéreas, semimateriais. O perispírito é mais ou menos etéreo, conforme os mundos, lembram? E o grau de depuração do espírito num mundo qualquer. Nos mundos e nos espíritos inferiores, ele é de natureza, como aqui, mais grosseira e se aproxima muito da matéria bruta. Durante a encarnação, o espírito conserva o seu perispírito, não passando o corpo para ele, senão de um segundo envoltório mais grosseiro, mais resistente, biológico de natureza, para então mais resistente, mais grosseiro, apropriado às funções que deve executar e do qual o espírito se despoja por ocasião da morte. A desencarnação é o desvencilhar-se dessa estrutura de natureza de matéria densa. O perispírito serve de intermediário entre o espírito e o corpo, para os encarnados, claro. É o órgão de transmissão de todas as sensações. Em relação às que vêm do exterior, pode-se dizer que o corpo recebe a impressão, o perispírito a transmite, e o espírito, que é o ser sensível e inteligente, a recebe. Quando o ato é de iniciativa do espírito, pode-se dizer que o espírito quer, o perispírito transmite e o corpo executa. Com base nessas e outras informações, o espírito Lamennais esclarece a ação do perispírito nas comunicações mediúnicas. O perispírito, para nós, outros espíritos errantes, porque estão na erraticidade, são desencarnados, é o agente por meio do qual nos comunicamos convosco, quer indiretamente pelo vosso corpo ou pelo vosso perispírito, quer diretamente pela vossa alma. Daí a infinita variedade de médiums e de comunicações. A interação perispírito a perispírito, estabelecida entre o comunicante espiritual e o médium, favorece a multiplicidade de manifestações mediúnicas definidas pela ligação mental de ambos. Atuando sobre a matéria, os espíritos podem manifestar-se de muitas maneiras diferentes, por exemplo, por efeitos físicos, tais como os ruídos e a movimentação de objetos, pela transmissão do pensamento, pela visão, pela audição, pela palavra, pelo tato, pela escrita, pelo desenho, pela música, numa palavra, por todos os meios que sirvam a pô-los em comunicação com os homens. Muito bem, meus amigos. Então, estamos aqui finalizando a página 133 e na semana que vem nós vamos continuar e vamos concluir esse que é o chamado tema, na verdade, tema número 3, como tínhamos colocado antes. Então, nós vamos perguntar, antes de seguirmos para aquela prática que tínhamos combinado, se sobre isto que nós vimos hoje, que a apostila nos trouxe, se alguém gostaria de questionar alguma coisa que seja detidamente sobre isto. Pode ficar à vontade e trazer a sua questão. Basta abrir o microfone.
Boa noite a todos. Boa noite, doutor Serra. Eu tenho uma curiosidade, um pouco ligado nesse assunto. Logo no início, né, o senhor exemplificou o ectoplasma, né, que realmente faz parte do duplo etérico, que é relativo ao plano físico. Aí eu pergunto o seguinte: no mundo astral, no perispírito, corpo astral, não tem uma substância análoga ao ectoplasma? E por que que eu pergunto isso? Porque na obra Nosso Lar, né, o André Luiz tem uma, uma fase da literatura que fala sobre a materialização da sua mãe, que vem de um plano mais superior. E se ela vem de um plano mais superior, ela talvez nem precisasse de um ectoplasma físico, ela poderia usar uma outra substância. Aí eu tenho a dúvida se essa substância existiria no corpo astral do perispírito, entendeu? Para fazer esse tipo de materialização. É muito boa essa questão, Sérgio, a sua dúvida. Então, vamos pensar assim: o duplo etérico e o ectoplasma que o constitui, ele é de uma matéria mais densa que se aproxima muito da organização molecular e atômica do corpo físico. O astral, ele tem uma natureza com expressões de forma. Então, ele também é semimaterial, mas muito menos material do que o duplo etérico, que, por sua vez, também é menos material do que o corpo denso. Então, há uma gradação. Então, no mundo espiritual, as pessoas convivendo entre si, as pessoas se vendo, interagindo, né? Elas vão ver expressões muito diferentes na Terra dos corpos astrais, de desencarnados, mas também de encarnados que estão dormindo, que estão vivendo uma questão sonambúlica, porque aí eles tendo o corpo astral, porque todos temos, desdobrados, eles são vistos como se fossem desencarnados, só que com um cordão fluídico aparente. Se a mãe desta pessoa, originária de uma esfera mais elevada, ela obrigatoriamente tem o perispírito mais fluídico, mais etérico. Então, estes espíritos elevados, para serem vistos no mundo espiritual por outros desencarnados, a eles relacionados, eles têm que buscar um adensamento do seu perispírito, porque senão eles não se tornam visíveis. E não se tornando visíveis, eles vão ter dificuldades de serem vistos e se comunicarem. Então, há uma gradação infinita desses arranjos estruturais dos fluidos do universo. Então, quando nós vimos no início o fluido cósmico universal, tudo isto é manipulável pelas mentes sadias e que já evoluíram mais. Nada disso é obstáculo quando uma comunicação se faz necessária. Mas tudo é gradação. Então, por exemplo, dependendo de com quem a mãe vai se comunicar, ela tem que se tornar mais materializada, o seu corpo astral mais denso, porque senão o outro lado da comunicação não vai perceber. Pois é, eu Mas imaginava que tivesse alguma substância que ajudasse nessa materialização. o Aí o senhor fluido está dizendo que é só. cósmico universal. E os espíritos de maior elevação, porque têm consciência,
conhecimento. Eles aprendem a lidar. E às vezes é uma coisa tão constante dentro das interações maravilhosas entre eles, que é tudo quase que automático. Se é uma mãe que vai se comunicar com aquele filho, com o outro, pode ser diferente. Tudo depende do que se faz necessário para que ela seja visível. E daí permita a interação, a comunicação. Entendi. Mas tudo isto, Sérgio, é bem ainda distante do ectoplasma e do duplo etérico. Há uma diferença, um abismo vibratório entre essas duas estruturas. Até porque uma é da realidade de todos. Todos têm perispírito, mas só aqueles que vivem em mundos tão materializados como a Terra e precisam reencarnar em que o corpo físico é uma necessidade, aí nós vamos ver uma estrutura de matéria muito densa, muito pesada e estruturada de uma maneira própria, mas ainda decorrente do fluido cósmico universal e divino. Entendi. Entende? Tá bom, obrigado. De nada. Gente, qualquer outra questão eu sugeria que vocês deixassem para a semana que vem, para nós usarmos o tempo a partir de agora para o nosso exercício. Então, voltando a essa questão, antes da Vivi desligar a gravação, quem desejar, não é? Além da água, tenha algumas folhas de papel, caneta ou lápis, lápis de cor, crayon, o que desejarem para facilitar o primeiro exercício. Eu vou fazer mais uma prece. O exercício da concentração. Abstermos-nos de pensarmos por nós próprios, esvaziando, entre aspas, por assim dizer, como um exercício, quanto a pensamentos, para que nós estejamos um pouco mais predispostos e sensíveis a pensamentos alheios. O outro exercício é o da escrita, que é a psicografia, e de olhinhos fechados, porque isso facilita a busca de percepção de espíritos ou de contextos que sejam, possivelmente, do mundo espiritual. Nada além disso. De uma maneira muito simples, muito segura, porque ao lado de cada um de vocês, além dos seus anjos de guarda, existem espíritos muito preparados para momentos assim. Qualquer coisa, eu vou estar aqui, tá bem? Nos bastidores, enquanto vocês fazem o exercício. Então, meus amigos, vamos buscando, através de mais uma precezinha, aquela que vai como que fechando um primeiro momento e abrindo um outro de natureza diferente, em que nós vamos tentar interagir com os espíritos desencarnados, que justo porque estamos treinando, ao lado de cada um de nós, haverá um ou mais procurando nos ajudar nesse exercício. Confiemos, sigamos e desde então, agora nós já vamos treinar um pouquinho a nossa sensibilidade. Obrigado, Jesus. Obrigado, amigos, e que assim seja. Tudo bem.
Então, meus amigos, vamos voltando devagarzinho aquilo que seria como que o nosso normal. Se a nossa alma saiu um pouquinho do corpo, que ela vá voltando e que nós possamos, então, ver como que vocês se sentiram e, eventualmente, se vocês viram ou escreveram alguma coisa, tudo é válido de vocês partilharem com todos. Então, nós podíamos começar pela ideia da escrita. Alguém escreveu uma frase, um parágrafo, um pequeno texto, porque a nível dos nossos exercícios, mesmo as pequenas coisas fazem sentido, são úteis e desejáveis. Então, Georgette, eu acho que eu te vi escrevendo. Oi, doutor Sérgio. Oi? Não, eu escrevi bastante. Foi interessante que dessa vez, no início, a minha mão estava muito rústica, se sabe, muito tremendo, com bastante força. E veio alguém dizendo, me ajudem, coração, eu estou no sofrimento, necessito de ajuda. E aí, minha mão parou. E aí continuou, quando continuou mais suave. E aí dizia, Georgette, ainda não chegou a hora, você está no caminho de ajudar os seus espíritos sofredores, mas agora feche um pouco a sintonia. Aí fala assim, você está, vai chegar o momento que você vai poder ajudar com a sua mediunidade os espíritos sofredores. Então, a mensagem veio muito assim. No início, parecia que alguém estava querendo pedir oração, dizendo que estava chorando muito. Ah, veio na minha mente uma pessoa que foi muito amiga nossa no Brasil, que foi assassinada pelo marido, muitos anos atrás. Ela veio e aí eles disseram o nome dela, dizendo que ela está bem, que eu não preciso me preocupar, mas foi uma mensagem dizendo também que era para eu continuar estudando, continuar aprendendo, mas que agora, hoje, era o momento de eu parar um pouco. Mas aí toda a mensagem seguinte foi mensagem do que eu tenho que fazer, com quem que eu tenho que fazer, onde eu tenho que estudar, continuando e me dando incentivo para continuar o estudo. Acho que é normal, né, doutor? Normal? Claro que é. Às vezes é assim, são muitos espíritos ligados a nós. É natural a sintonia com o necessitado, próximo fisicamente e próximo por afinidade. E aí ele vê o médium à disposição, ele se aproxima e pede ajuda de uma maneira ou de outra. E como não faltam os amigos, eles estão por perto, não é? E trazem, como trouxeram para você, a recomendação, que é para todo mundo, de insistir no estudo, porque ele vai nos dar uma base segura para um trabalho mais efetivo de ajuda aos necessitados. Certinho. Muito bem, obrigado, Georgette. Muito bem, alguém mais escreveu qualquer coisa? Leandro, você está por aí? Priscila. O Leandro está de alguma maneira, mas talvez não esteja em condições de se comunicar. Alguém mais, meus amigos? Eu, doutor Sérgio. Cleonice, diga lá, boa noite, viva Bagé. Boa noite. Não consigo colocar o vídeo de jeito nenhum. Então, aqui eu
Veio uma inspiração muito forte, mas eu tive que parar porque a minha neta não me deixa em paz. Mas mesmo assim, veio uma mensagem. Então, mestre amigo, olhai para este povo que sofre. Não permitais que tais sofrimentos se expandam pela humanidade por muito tempo. Venha logo, com teu amor paternal, trazer o acalento para cada um dos nossos irmãos. Estamos vivendo momentos de profunda transformação na crosta terrestre. Injusto é tamanho sofrimento por grande parte dos seus amados. Venha logo. É preciso um tratamento de choque para que os espíritos empedrecidos acordem da realidade cruel que estão arraigados por milhares de anos ou séculos. É chegada a hora do amor prevalecer em todo o orbe, a fim de que haja uma varredura onde os ventos possam levar para outros orbes todos os responsáveis por tamanho sofrimento causado. Lá despertarão para uma nova realidade. Vem, Jesus, é preciso que o amor vença. Espíritos evoluídos estão a sofrer todos os tipos de perseguição pelas trevas que não cessam de investir na dor alheia. Espírito amigo. Tá bem, Cleonice. Você se sentiu bem durante o período que você escrevia? Me senti bem, me senti bem. Eu senti que era ah, um espírito bastante familiar, familiar no sentido de que ele já me acompanha há bastante tempo e seguro na mensagem que ele estava querendo transmitir. Ele queria falar mais, mas não deu. A minha netinha não me deixa. Aí ele resolveu ir. Tá bem. Tudo isso Professor, faz parte. É um conteúdo bem assim oportuno, atual. Tá bem, é um treinamento, é um passo adiante. Obrigado, viu, Cleonice? professor, eu não sei se está Oi, me escutando. Priscila, Ah, pode tá, falar. tá sim. É. Bom, então, eu vi a gente indo, na verdade, para uma escola, igual se a gente tivesse em várias carteiras, e cada pessoa tinha um espírito do lado, que eu acredito que seja o guia, e outros em volta, que não eram tão iluminados, mas que eu entendi que eram para poder fazer esse treinamento. E o meu foi mais de treinamento mesmo. Chegou um espírito, tava meu guia de um lado, e aí chegou o espírito do outro. E aí ele abriu um livrinho de criança e começou a ler, e meu braço foi tendo uma ligação com ele. Aí ele escreveu: nos olhos da água azul, no olho do furacão, eis que surge Jesus, o mestre sereno, a nos socorrer. Aí ele diz: vinde a mim, quais de vós tendes fé? E a tempestade se acalma dentro do nosso coração. Nossa alma é inundada pelo amor. Jesus continua: não busco servos para me seguir, busco antes amigos para fluir. És tu quem sabes de onde vem, és tu que sabes onde chegará. A caminhada é sua, mas nunca está sozinho. Sempre estarei ao seu lado, assim como nosso Pai Todo-Poderoso, assim como o Pai. Ih, tô entendendo. É, assim como o Pai Todo-Poderoso, ou alguma coisa. E aí ele fecha o livrinho, era um livrinho de criança, era contando histórias da Bíblia, 43, 44, P3. Não sei o que que significa esses números. Eu imagino que seja página, talvez. Não sei. Depois procure ver. E aí, depois disso, chegou um outro espírito com uma boinazinha e uma roupinha antiga. E começou aí eu não sabia mais o que que eu estava fazendo. Minha mão começou a escrever sem parar. E aí ele foi falando que tinha que fazer um treinamento comigo, porque eu estou muito acostumada a psicografar, mas eu psicografo, eu escuto primeiro e eu escrevo depois. E aí ele falou que tem certos conteúdos que não podem ser passados dessa forma, porque tem certas limitações. Então que eu tinha que me soltar e aprender a liberar essa parte. E que aí ele ia me ajudar, e ele contou a história dele, que ele era um mineiro do interior de Minas,
que ficou muito encantado com as pedras e tudo, e acabou se perdendo um pouco nessa questão do dinheiro, mas que agora ele estava tentando se recuperar e estava muito feliz de poder ajudar, né, e muitos outros espíritos estavam lá também, porque a gente precisava de pessoas que não tivessem tanta luz inicialmente para poder fazer essa conexão mais fácil. Tudo bem, faz todo sentido. E faz sentido também o que ele entendeu que era o que você deveria treinar, de não precisar fazer em duas etapas, de ouvir e depois escrever. Né? Vamos dizer, fazer como todo mundo faz numa psicografia, num momento único. Não é? Então, as características que você falou quanto ao espírito me fez lembrar de entradas e bandeiras. Lembram da história do Brasil? Os entradistas e os bandeirantes, que, de certa maneira, saíram do litoral, né, onde se concentrava toda a população brasileira, no início da colonização, e por causa das esmeraldas e das pedras preciosas, foram entrando, vamos dizer, mais para o interior do Brasil. Enfim, faz parte. Né? Muito bem, Priscila. Muito bem. Alguém mais? Leandro veio? Professor, eu estava terminando, acho que por isso que não consegui entrar. Aí agora eu terminei. É pequenininho, não é muito grande, não. Uma mensagenzinha. Eu achei até que não ia ter. Curioso, né? Como que a gente às vezes não está esperando. E aí quando vê, aparece. Caros alunos, amados irmãos, não tenhamos reservas para a oração a qualquer momento de nosso cotidiano. Ao orarmos com sinceridade ao Pai, ao Cristo Jesus, acessamos os campos mentais mais elevados e despertamos a atenção dos amigos espirituais que nos responderão da forma mais adequada ao bem de todos os envolvidos no desafio pertinente. Por maneira que desconhecem conscientemente diversos aspectos das circunstâncias relativas à experiência de vida de quem ora e por quem se ora, se altera para melhor, colocando em curso a melhor esperada pelo Pai Maior. Recursos e informações chegarão ao ser que roga auxílio em um curto intervalo de tempo. Portanto, atenção devemos fornecer aos dias que se seguem à rogativa. Oremos, pois, a cada desafio que nos demanda atenção, atentando para os detalhes em nosso colóquio com o Pai, e teremos todo o apoio necessário para vencermos aos poucos os obstáculos de nosso caminho evolutivo. Um amigo de Deus. Tá bem. Muito bonitinho. Depois coloca lá no Telegram, que é para ficar também acessível para todo mundo. Tá bom? Posso? Adelina? Adelina? Adelina, é claro que pode. Posso? Hoje foi muito interessante porque eu pensei, uma vez que se tratava do dia do nosso infante de Sagres, pensei que talvez viesse alguma mensagem desses lados, não é? Mas não veio. Antes de mais nada, no início da reunião, vi o grupo todo à volta de uma mesa, parecia uma mesa. Sobre essa mesa havia muitas rosas de várias cores, brancas, vermelhas, amarelas e cor-de-rosa. E ligando os membros do grupo à volta da mesa, você encabeçava a mesa, estava na cabeça da mesa, uma faixa de energia, portanto, de várias cores, parecia um arco-íris, uma faixa, uma banda energética com as cores do arco-íris a ligar-nos todos. E ao lado, e ligeiramente por trás de cada um, da parte direita, no ombro direito de cada um irmão ou uma irmã de túnica branca.
E por trás de si, uma grande imagem muito radiosa, via-se quase a silhueta assim, muito subtil, de Jesus. E depois veio uma mensagem do irmãozinho que foi abortado e que através de... costumo um bocado falar nessas coisas, que através das nossas vibrações deste grupo, provavelmente também da prece pela humanidade, não sei, dos nossos grupos, digamos, nosso grupo, assim, pelas vibrações, tomou consciência e lembrou-se de, foi encontrar, portanto, memórias das palavras de Jesus. Perdoai-lhes, Pai, que não sabem o que fazem. E depois essa memória libertou e ele lembrou-se disso e depois estendeu a mão e foi libertado e agora está num hospital, talvez aquele hospital que a Priscila talvez e de vez em quando visitamos, a recuperar. É um texto longo, mas você sabe que eu tenho que esperar os dias em que os meus olhos estão bem para eu poder escrevê-los, não é? Portanto, ou pô-los, portanto, porque às vezes escrevo e não consigo ver o que estou a escrever. Não é? Mas foi um irmão, e justamente um irmãozinho, não, uma irmãzinha chamada Anabela, A que menina. foi uma menina que era para ser menina, não é? Portanto, que foi abortada. Precisamente hoje, não é? Eu posso falar um momento? Sim, quem? Sim. Porque eu ia perguntar se era uma menina, porque eu vi uma menina saindo de mão dada com alguém. Ah, quem é que Mas os meus falou? cachorros começaram a latir. E aí eu abri o olho e fui abrir a porta para os cachorros. Quando você começou a falar, eu falei na minha cabeça, era uma menina? E era isso que eu queria te perguntar, se era uma menina. E aí você falou que era uma menina. Era uma menina. Era uma menina, sim. Estou-me a arrepiar toda. É uma menina que se assinou como Anabela. Aliás, Anabela é um nome assim muito de Portugal, né? Muito comum. Muito Sim. bem, dona Adelina, muito bem, Márcia, tudo esclarecido, né? E depois passo, quando tiver os olhos bem. Quando os meus olhos estiverem bem. E foi? Depois passo a limpo, o Ah, Telegram, se você quiser, no dia que os meus olhos estejam um bocadinho mais... menos embaciados, mais claros. combinado. Muito bem, Combinado? Está combinado. bem. Abraço a todos. Posso Obrigado. falar rapidinho, doutor Sérgio? Mônica, Por favor, então, eu não escrevi nada, mas desde o início da reunião, eu sentia uma angústia e, ao mesmo tempo, assim, uma agitação muito forte. E quando a Georgette começou a falar, me emocionou demais, e eu ainda assim estou bastante emocionada, bastante arrepiada, e eu achei que eu devia falar isso. Eu não consegui escrever nada, mas eu tive essa emoção, essa sensação muito forte. E ainda estou sentindo, né, essa emoção forte. Era só isso. Mas era Mônica, tudo isso. é assim, ó, você liga essa emoção a algum momento, alguma reflexão, alguma mensagem, ou é algo que você costuma viver emoções parecidas? Você Não, não. acha que é bom? Foi diferente, porque a primeira reunião que nós tivemos, eu me emocionei muito, mas eu sentia como a presença muito forte dos meus pais. Aí eu me emocionei muito e tal, mas era diferente hoje, era uma agitação,
não conseguia me conectar, que eu estava tentando fazer ou ler, eu tinha que voltar, o senhor falava, eu voltava para ler de novo, falei, não é possível. E quando então parou, acabou, e nós então começamos a, enfim, acalmar o coração para poder ver se a gente escrevia, peguei papel, peguei tudo, deixei, mas eu não conseguia, aí eu comecei a respirar com tranquilidade, mais calma, para ver se eu... E aí eu só fui sentindo a minha respiração e eu fui me acalmando, mas ainda assim, muito emotiva. Eu fiquei uma emoção diferente. Eu não sei explicar. Não era uma emoção como se eu sentisse assim meus pais próximos a mim. Era uma coisa diferente. Eu não sei explicar. Não sei, doutor Sérgio. Realmente não é uma coisa comum. Eu sempre participo com muita tranquilidade, faço as minhas anotações, mas realmente hoje foi assim muito. E quando a Georgette começou a falar, eu comecei a ficar muito, muito, muito arrepiada. E eu tive que sair um pouco, fui lá dentro, voltei para me acalmar. Enfim, eu ainda estou um pouco com essa emoção, mas não é uma coisa habitual, não é. Mas parece, Mônica, uma coisa boa. Eu não, não vou dizer que era algo diferente, mas não sentia uma coisa, não era uma tranquilidade como eu sinto quando a presença da minha mãe, ou do meu pai, ou de alguém querido, é diferente, porque eu me emociono, choro, choro. Assim, é impressionante de não controlar, né, nas orações, quando nós estamos orando e tudo. Mas e hoje foi diferente. Não foi confortável, não. Não foi uma coisa confortável. Não foi. De certa maneira, te surpreendeu também, né? Mas está É, bom, não se preocupe, que vai passar, e eu acho que isso também tem a ver com a tua sensibilidade, claro, a tua percepção do que esteja no teu entorno, do outro lado, e é uma experiência a mais para você. Mas não se preocupe, tudo está sendo devidamente monitorado, tá? Vamos ver na próxima segunda-feira que tiver exercício, se essa emoção ou algo parecido vai retornar. Não se preocupe. Doutor Sérgio, posso pedir Oi, uma coisa? Talvez o senhor vai fazer, mas estou assim, sendo intuída, muito intuída, pedindo para esse grupo orar para, desculpa, está vindo muito forte, para orar para esses espíritos sofredores que estão tentando se comunicar com a gente, através da gente, se for possível. Georgette, seja na prece de abertura, Tá. seja em um momento da oração entre uma fase e outra, seja no fim. Importante lembrar que, independente do exercício da mediunidade, do estudo, a espiritualidade aproveita para ajudar a muitos espíritos. Ok. E tudo isso passa de uma maneira imperceptível para a maioria das pessoas do grupo. Então, Vamos assistir. nós temos até que lembrar que todo mundo aqui que pertence a este grupo também deve participar, tendo agenda, disponibilidade da prece pela humanidade de todos os dias. Fazer uma coisa e não fazer outra é possível, é válido, mas é muito importante que, a par das questões da instrução sobre o tema da mediunidade e do seu exercício, nós também estejamos acompanhando esta mesma espiritualidade em providências altamente proveitosas para os que estão sofrendo no mundo. Então, é uma sugestão, é uma recomendação
porque é muito bacana participar de um grupo de estudo da mediunidade, mas a prece realizada com desinteresse é caridade pura. E nós precisamos de médiums que conheçam isso de perto, que vibrem nesse diapasão do bem para aqueles que vivem na Terra, tamanha dificuldade. Fica a dica. Então, gente, vamos nos preparando para o encerramento, vamos envolver todos aqueles em questões que nós pessoalmente valorizemos e conheçamos, independente do que vamos lembrando, né? E vamos buscando aquilo que possa ser útil nas mãos destes amigos que estão agora conosco, que se mantiveram ao nosso lado o tempo todo, são como uma grande assembleia que, de certa maneira, no dia de hoje, ela se estabeleceu pela manhã, quando estávamos em reunião de trabalho em favor das questões mais delicadas que o mundo vive hoje, sobretudo as questões ligadas aos Estados Unidos da América e à sua história, e da sua relação com o Oriente Médio, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Ao mesmo tempo, o outro momento do dia durante a prece habitual. E agora, novamente, espíritos de uma condição tão linda, sob a égide de Jesus. Assembleia esta relacionada ao bem para todo o planeta. Maria de Nazaré, José da Galileia, João Batista, o Senhor dos degredados, o chanceler da justiça, apóstolos, discípulos e aqueles mais aproximados das questões mais penosas que o mundo vive hoje. Eles estiveram o tempo todo ligados a nós e, de certo modo, alguns de nós a eles. E nós só queremos agradecer porque eles são vinculados a todas as nações da Terra, porque todas as vidas importam. E nós somos doadores de fluidos vitais do ectoplasma do duplo etérico, que é como que um verdadeiro tesouro instrumental para uma medicina que o divino médico, desde sempre, realiza em favor dos pacientes de todas as épocas da história humana. Que continuemos atentos, conscientes, doando o nosso melhor, aquilo que é de Deus para conosco, que carregamos desde sempre e que mais fraternos, mais dóceis às inspirações dos benfeitores, vamos aprendendo a sermos mais úteis, a amarmos e servirmos
sem buscarmos absolutamente nada como recompensa. Nós agradecemos a todos esses amigos das condições espirituais mais lindas que há. E vamos nos despedindo, cheios de gratidão, imaginando que o nosso mundo amanhã estará melhor. E o anjo da paz terá percorrido todas as veredas, chegando a todos os lares e comunidades do planeta, sobretudo onde a violência e a guerra se fazem tão presentes. Muito obrigado, amigos dos céus e da terra, pelo encontro da noite de hoje. Que assim seja. Boa noite. Boa noite.